Você sabia que a disciplina pode ser a sua maior aliada contra a procrastinação? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Ó, se você usar de maneira inteligente a disciplina, garanto para você que você vai muito, muito longe, que você consegue vencer essa tal, né, tão falada procrastinação. Então, a gente já vai começar, eu vou apresentar para vocês alguns, alguns slides, e eu quero que vocês, junto comigo aí, se sinta agora motivada ou motivado, né, a participar. Nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho como a disciplina é uma grande ferramenta, uma grande aliada nossa, uma grande aliada para nós vencermos a procrastinação, mas ela deve ser usada de maneira inteligente. O que eu quero dizer com isso? A disciplina, muitas vezes, a gente leva para o lado de, eu sou forçada a fazer, eu sou obrigada a fazer isso, eu tenho que dar conta disso, senão alguma coisa, né, terrível pode acontecer. Então, o que nós queremos dizer com disciplina inteligente? Aquela disciplina que vai te ajudar a alcançar seus objetivos, a se tornar uma pessoa mais tranquila, a alcançar muitas vezes resultados que até hoje você não alcançou, a banir a procrastinação da sua vida, a fazer tudo o que você tem que fazer sem aquela loucura, sem correria, sem, sabe, aquele sofrimento que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa já que eu quero falar para vocês aqui é sobre o que é a tal da procrastinação. A gente sempre tem falado disso, né? Nós sempre temos falado sobre procrastinação, sobre o que é procrastinação. Eu já venho, assim, há um tempo conversando sobre isso, tanto aqui por este canal Vera Delboni. Aliás, gente, se vocês conhecem pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, manda lá para a pessoa, né, para ela assinar. Eu vou ficar muito feliz e vai me ajudar bastante a trazer mais ainda essas coisas, esses conteúdos. No final, se você gostar, você curte, você divulga para alguém. Se você não gostar, não tem problema. Só peço desculpas, tá? Então, olha, o que é a tal da procrastinação? Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos que nós temos que cumprir algumas coisas, que a gente tem alguns compromissos, algumas ações, algumas obrigações, que a gente tem atitudes, que a gente tem coisas a resolver, a gente inúmeras coisas. Então, é a gente saber que precisa fazer aquilo, mas adiar, enrolar, né? E quando a gente faz isso, a gente sabe que tem que fazer algo. A gente sabe que aquilo lá é importante, mas nós não fazemos, isso nos frustra. Eu acho que a pior coisa que a procrastinação traz, que é essa coisa de deixar para depois, de fazer tantas e tantas coisas, menos aquela que de fato a gente deveria colocar como prioridade, eu acho que esse tipo de atitude é a que mais nos traz algumas dificuldades emocionais, algumas frustrações. A pessoa, às vezes, fica com a autoestima lá embaixo, porque ela fala, eu não consigo, eu não sou capaz, eu começo, mas eu não termino, eu nunca dou conta daquilo que me proponho a fazer, eu tenho tantas coisas a fazer que aquilo que eu realmente preciso fazer eu não faço, e aí vai, né? Aí essa pessoa começa a sofrer, começa a ter, às vezes, até problemas graves de saúde. Hoje, o que a gente vê muito são pessoas emocionalmente instáveis, pessoas frustradas, pessoas adoecidas, pessoas estressadas, pessoas que são, como que fala, depressivas, né? Todas essas pessoas, a gente sabe que muito do que elas passam é porque elas não conseguem ter um propósito, chegar em algum lugar na vida. A falta de propósito talvez esteja ligada a essa situação de você não conseguir andar,
né, de deixar as coisas para depois. Talvez se você tivesse um propósito bem claro, se você tivesse um porquê bem claro, talvez você não deixasse tantas coisas para depois. E talvez você não deixasse tantas coisas para depois se você tivesse um propósito bem claro. Tá vendo como está unido? Né? Parece um jogo de palavras, mas não é. É que uma coisa leva a outra. É um círculo, né? Se aquele círculo que a gente fala, aquele círculo vicioso, uma coisa levando a outra. Mas outra coisa que a gente entende também sobre a procrastinação, além de ser isso, ser a gente ser uma atitude de pessoas que acabam deixando tudo para depois, pessoas que se enrolam, pessoas que adiam as suas o que tem que fazer, a, a, a procrastinação também é uma forma de proteção emocional. É assim, olha, algumas pessoas falam, puxa, é preguiça, a pessoa não faz porque ela tem preguiça, não faz porque ela é enrolada, não faz porque ela é mole, não faz porque ela deixa tudo para depois, para a última hora. Mas a pessoa não faz, deixa tudo para a última hora, deixa para depois, não é por causa de preguiça, é por causa, pelas suas emoções, é uma proteção emocional, uma proteção. Então, por que acontece isso? Por que a pessoa se protege? O que realizar coisas pode trazer para essa pessoa de tão dolorido, de tão ruim, que ela opta, ainda que inconscientemente, porque a procrastinação normalmente ela acontece de forma inconsciente, então ela começa a deixar as coisas para depois e quando percebe está tudo enrolado, mas não faz isso por conta de uma preguiça, ela faz isso por conta de como se fosse uma proteção emocional. E por quê? E do que ela quer se proteger? Do que essa pessoa quer se proteger? Essa é a nossa pergunta. Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso. Do que você é que larga as coisas para depois, você que empurra, você que não faz, às vezes, uma tarefa. Nós estamos aqui com uma mentoria em andamento, chamada Aventura Feliz, é uma mentoria de mulheres, é uma mentoria que fala sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, enfim, é uma mentoria bem interessante, só que essa mentoria, ela tem tarefas, ela tem coisas que precisam ser feitas, como tudo na vida, quando nós queremos aprender, nós precisamos praticar. E nessa mentoria é necessário fazer alguns exercícios, algumas coisas, só que talvez uma ou outra pessoa demore um pouquinho mais para fazer, porque ela procrastina, ela deixa para depois. Mas por que ela deixa para depois? Então, vamos entender um pouquinho o que acontece, como eu disse, né? Uma defesa emocional, algo que a pessoa faz porque ela quer, de alguma maneira, se proteger, quer evitar dor. Eu costumo falar aqui, e isso é científico, isso já foi estudado e comprovado, que o ser humano, ele age para evitar a dor ou para ter prazer. É uma dessas duas coisas que vai sempre motivar o ser humano a agir. Eu vou fazer isso porque isso vai me dar algum benefício, alguma recompensa, alguma premiação, algum elogio, alguma coisa boa eu vou ter disso tudo. Então eu faço. Não, eu não vou fazer porque não vai me dar trabalho, vai me cansar, vai não sei o quê. Então, o que acontece muito é isso, é a dor e o prazer, a pessoa fazendo ou deixando de fazer por isso. Então, na procrastinação não é diferente. Na procrastinação, as coisas acontecem assim, nesse mesmo sentido, sabe? Nessa mesma direção. E, entre outras coisas, olha aí, o que impede as pessoas de agirem? Que é aquela proteção, né? Proteção para evitar dor. Medo de errar. Medo de errar é uma das coisas que, assim, mais impedem as pessoas de agir. Às vezes a pessoa ela é tão perfeccionista, às vezes a pessoa ela é tão assim, ela quer fazer tudo tão certinho, às vezes ela não quer decepcionar ninguém, às vezes ela não quer trazer frustração para ela mesma, então ela não faz.
É o tal do medo de errar. A pessoa tem medo de errar, então ela não faz o que ela tem que fazer. Ela tem medo de levar uma bronca, de repente, porque não fez certinho. Isso acontece muito com adolescentes, com pessoas adultas, pessoas de modo geral, mas aquele seu filho, por exemplo, que às vezes não faz alguma coisa, ele não está fazendo porque ele tem medo de errar, e de repente a mãe ou o pai, né, são pessoas que exigem uma perfeição maior, e esse jovem, esse adolescente, ele não faz, ele quer se proteger, então ele deixa para depois. Tanto pode funcionar assim, como pode funcionar simplesmente por quê? Porque eu acho que eu não vou conseguir fazer isso direitinho, com a perfeição que eu quero, então eu não faço. Deixo para depois. Às vezes tem, sei lá, uma pilha de coisas a fazer, mas tem uma que ela sabe que faz muito bem. Aquela que ela faz muito bem, ela vai fazer. As demais coisas ela vai deixar. Por que ela vai deixar? Pelo medo de errar, e errar traz consequências. Então, já vou dar uma dica aqui, olha. Errar traz consequências negativas? Sim, pode trazer. Mas errar traz uma consequência positiva gigante, que se você se pegar nisso, você não vai mais ter medo de errar, que é o quê? A experiência, o aprender como você não deve ter feito, não deveria ter feito, sabe? Aquela experiência, isso que vai te ajudar muito na hora no momento em que você diz assim, não vou fazer agora porque eu tenho medo de errar. Não, se eu errar, eu aprendi uma maneira de não fazer. Aí, se eu errar novamente, é mais uma maneira. Eu vou fazer, até que em algum momento eu vou acertar. Então, a procrastinação, quando você começa a tirar isso o medo de errar, você começa a vencê-la, se o que te impede é só isso, tá? Mas tem outras coisas que impedem também. Tem outras coisas que levam à procrastinação também. Falta de clareza. Eu não sei bem o que é para fazer. Eu não sei, isso no trabalho com lideranças que não conseguem se explicar direito, é muito comum. A liderança não consegue explicar o que ela quer que o seu liderado faça, aí ele não faz, ele vai deixando. Às vezes, vão voltar a falar de filhos, às vezes a mãe, o pai não explica direito o que é para fazer, o filho não sabe, então ele não faz. Às vezes a esposa não explica para o marido não explica direitinho para isso. E assim por diante. Então, a falta de clareza também nos leva a procrastinar. Tarefa sem sentido. Gente, eu estou com um livro aqui, ó, que eu comprei essa semana passada, que é esse livro aqui, ó. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Simon Sinek. Esse livro aqui, ele vai falar que tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Se não tiver um porquê, se não tiver um propósito, a gente não faz. A gente começa a pensar, poxa, essa tarefa, isso aqui não faz sentido, eu deixo para depois. E às vezes sim, faz sentido, mas você não consegue perceber o sentido naquilo. Tá? Excesso de estímulos, por exemplo, é tanta coisa, são tantas opções, isso acontece muito com as redes sociais, então eu tenho tanta coisa para ver, eu quero ver um vídeo no YouTube, eu quero ver um outro negócio, quero ver outro, aí eu acabo, é tanta coisa, é tanto estímulo que eu desanimo, não vou fazer, cansei minha mente, sabe quando a mente da gente fica cansada? O nosso cérebro, ele consome muita energia, é o nosso órgão que mais consome energia. Então, às vezes, você fica com tantos estímulos, tanta coisa por perto, que você não faz o que tem que fazer, porque seu cérebro já cansou, já desanimou, já esgotou. Criança tem isso, né? Criança começa tanta coisa que a criança depois não quer fazer a tarefa da escola, não quer fazer alguma coisa que os pais mandam, né? Ou às vezes no trabalho também, é tanta coisa que você tem. Então, olha, excesso de estímulos pode ser também um grande facilitador para a procrastinação. E o cansaço ou sobrecarga, se você não está bem, como eu disse, o cérebro da gente consome muita energia, e a nossa energia, ela se esgota ao longo do dia. A gente começa bem, depois a gente vai diminuindo a energia,
Tem pessoas que até deitam um pouquinho, vai lá falar, vou tirar uma sonequinha, porque assim eu recupero minha energia, vou parar um pouquinho, vou tomar um café, coisas que ajudam isso. O cansaço físico é da mesma forma que o cansaço mental, também tira a nossa energia, a ponto de muitas vezes a gente chegar em casa e você senta e você fala assim, você se esparrama, né? Ai, vou me esparramar no sofá porque eu não aguento fazer mais nada hoje. Quem já passou por isso? Quantas pessoas, né, já passaram por isso? Não estou aguentando, eu chego cansada, chego cansado, chego esgotada. Às vezes o esgotamento físico vem de horas de trabalho, vem de pegar às vezes um trânsito pesado. A gente que mora aqui em São Paulo, pessoas que moram em cidades mais movimentadas, a gente tem muito trânsito. E às vezes a pessoa trabalha em lugar distante, pega uma condução, pega um metrô, pega um trem, pega sabe, o carro e demora, vai e passa aquele dia agitado, é o que a gente está falando aqui, ó, com um monte de coisa, o medo de errar, porque vai que eu não acerto o que eu tenho que fazer aqui, vai que não dá errado esse meu projeto, vai que dá errado esse meu projeto, vai que eu não consigo, a falta de clareza, as tarefas sem sentido, vai juntando tudo, excesso de estímulos, cansaço, aí a pessoa sim, ela se esgota e ela não consegue fazer as coisas. Então, procrastinação tem a ver muito com isso também, tá? É voltado tudo para aquilo que nós falamos, é um tipo de proteção, de autoproteção. Pode ser isso, pode ser outra coisa? Pode, mas nesse momento a gente está abordando essa questão, tá? A verdade sobre a disciplina. Então, agora que nós falamos sobre as nossas. Sobre o porquê que muitas vezes nós procrastinamos, e isso eu já venho batendo nessa tecla faz tempo, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Porque tudo isso que nós falamos aqui atrás, olha aqui, ó, vou voltar ao slide, tá? O medo de errar, a falta de clareza, as tarefas sem sentido, excesso de estímulos, cansaço ou sobrecarga, isso aqui tudo pode ser vencido com a disciplina, com o foco, com você falar assim, não, agora eu vou parar aqui e vou fazer isso, aquilo outro. A disciplina o que que é? Eu sempre achei, para mim, essa palavra disciplina era uma palavra muito pesada, muito dura, sabe? Eu sempre achei a palavra disciplina uma palavra dura, uma palavra que me incomodava. Porque eu pensava assim, ai, disciplina é levar bronca, você vai ser disciplinado. Significa o quê? Você vai levar uma bronca, significa que você vai ser chamada atenção em alguma coisa, você vai ser punido ou punida por algo que você fez. Então, disciplina, para mim, gente, sempre teve uma conotação de coisa ruim, de coisa desagradável, de coisa que eu não gostava, sabe? E eu creio que muitos são assim, né? Creio que muitas pessoas são assim. Só que depois eu comecei a entender que disciplina é uma coisa boa. Inclusive, lá na palavra do Senhor fala, né? Que a disciplina é para quem quer crescer, que Deus ele corrige, disciplina quem ele ama. Então, vê que, na verdade, a disciplina, se Deus aplica a disciplina com um sentido positivo, é porque a disciplina é boa. Agora, que tipo de disciplina é essa que eu estou dizendo que nos ajuda aqui no na procrastinação? Que tipo de disciplina é essa que eu estou falando, né? A disciplina que eu estou falando aqui é essa disciplina aqui, olha. A disciplina que é liberdade. A disciplina que não é essa disciplina prisão. A disciplina que é, na verdade, como diz essa frase aqui, olha, uma liberdade organizada. Sabe o que é liberdade organizada? É assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Livre, estou solta, livre para fazer o que eu quiser. Ninguém manda em mim, ninguém me domina, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Eu tenho liberdade. Só que essa liberdade que eu tenho
eu organizo essa liberdade, eu levo essa liberdade para o lado de me ajudar. Eu não uso a liberdade para ficar solta, fazendo tudo que eu quiser e, de repente, tendo lá na frente resultados horríveis, tendo lá na frente problemas. Eu uso a disciplina de maneira positiva. Eu digo assim, bom, a disciplina, ela vai me ajudar. A disciplina, ela vai me fazer agir. A disciplina, ela vai me levar onde eu quero. Eu quero ser um campeão mundial, por exemplo, de natação. Vamos imaginar, né? Procrastinar seria não ir treinar, seria não ir, não fazer o que tem que ser feito, não se dedicar na alimentação, no esforço, no treino, em todas as coisas, né? Nos sacrifícios que são necessários. Procrastinar seria não fazer isso. Agora, ter a disciplina como aliada e usar da liberdade que tem é falar assim, não, eu vou sim treinar, eu vou sim me alimentar bem, eu vou sim fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu não quero resultados ruins. Então, a disciplina, ela não é prisão, é isso que tem que ficar bem claro hoje. Eu quero que hoje na tua mente, sabe, você coloque isso, porque o título desse nosso vídeo hoje é Disciplina é a sua melhor aliada contra a procrastinação. Então, nesse momento, eu quero que você entenda isso. A disciplina, ela vai ser sua amiga. A disciplina, ela vai ser sua aliada. A disciplina vai te levar onde você quer. Ela vai te proteger. Eu até escrevi aqui, ó, da cilada da motivação fraca. Não tenho motivação. Não tenho motivação porque estou com medo de errar. Não tenho motivação porque as coisas estão muito confusas. Não tenho motivação porque é muita coisa na minha cabeça, não tenho motivação por isso, por aquilo outro. Mas a disciplina não precisa ter motivação. Você vai agir independente de estar motivado ou não. Você simplesmente vai colocar na sua mente o quê? Eu tenho que chegar em algum lugar. E para chegar em tal lugar, eu preciso exercer a disciplina sobre mim mesma. Quem manda em mim, afinal de contas? Sou eu ou é a minha vontade de largar para depois? Sou eu ou é o meu medo de errar? Sou eu ou é a confusão que eu estou sentindo? Sou eu ou é porque eu não vejo sentido? Quem, afinal de contas, quem manda em mim? E a disciplina vai me ensinar que quem manda em mim sou eu, que quem me faz agir sou eu, que quem me impulsiona a fazer algo não sou eu mesmo. Então, conforme eu vou trabalhando a disciplina na minha vida, vou trazendo a disciplina como uma aliada, como um reforço, vou trazendo a disciplina como algo que eu vou realmente fazer, eu vou realmente trazer para mim, eu acabo mudando, eu vou criando esse hábito, gente. E o hábito é tudo na vida. Quando você criar o hábito de ser disciplinado em alguma coisa, de ser disciplinada, nada vai te vencer. Quando você vai deitar, né? Imagino que todo mundo seja assim. Você não vai no escova seu dentinho antes de dormir? Você não toma seu banho todos os dias? Você não tem o seu horário de café da manhã, do seu almoço, do seu jantar todos os dias? Você não tem, né, aquelas pessoas que são que são espiritualizadas, aquelas pessoas que, principalmente, nós falamos muito para público cristão. Você não tem lá seu momento de oração com Deus, o seu momento que você vai ler a Bíblia. Então, isso já não se tornou algo que, quando você não faz, você sente falta? A disciplina faz isso com a gente, faz a gente ter um hábito, e o hábito nos faz querer repetir aquilo e sentir falta quando não repetimos. Às vezes, para o lado ruim também, tá? Nós vamos, num momento desse qualquer aí, num vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a questão dos hábitos ruins que nos levam a procrastinar. Tá? Mas a grande verdade é que disciplina é positiva, gente. Disciplina é coisa boa. Disciplina vai te dar, vai te fazer agir mesmo que você não tenha vontade. Você não tem vontade, mas você tem que levantar cedo e trabalhar. Você não tem vontade, mas você tem que cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual. Você não tem vontade, mas você tem que fazer. Você não tem vontade, mas você tem que lavar o banheiro da sua casa. Você não tem vontade, mas você tem que arrumar o seu guarda-roupa, a sua cama todos os dias. Você não tem vontade, mas você tem que cuidar lá da sua empresa, dos seus funcionários.
funcionários. Não importa, porque você não tem vontade, mas você tem disciplina. Então, independente de vontade, a disciplina é que vai te fazer agir. Tá vendo como a disciplina ela é interessante para nos livrar da procrastinação? Porque eu não tenho vontade, né? Não tenho motivação. Portanto, eu quero procrastinar. Falta de motivação leva a procrastinar. Só que eu não procrastino porque tem uma outra coisa que está me impulsionando: disciplina, tá? Então, essa é hoje a grande lição que a gente aprende. Olha, a disciplina nos traz clareza, a disciplina nos traz consistência, a disciplina nos traz menos culpa. Olha que bom, quando você começa a pensar, lembra? Prazer e dor, evitar dor e ter prazer. Quando você começa a entender que a disciplina te traz tudo isso, olha, mais confiança, um progresso real, aí você começa a usar a disciplina a seu favor. Você começa a entender que disciplina não é ruim, ao contrário, é uma coisa boa, positiva, tá? Como usar a disciplina para vencer a procrastinação? Hoje eu só vou falar sobre esses métodos, porque eu quero fazer um vídeo onde nós vamos falar com um pouco mais de detalhes a esse respeito, tá? Mas existem algumas técnicas, existem algumas coisas que a gente pode usar para que a disciplina nos ajude a vencer a procrastinação. Por exemplo, tem uma técnica chamada técnica dos 5 minutos, né? Ai, eu vou ler este livro só 5 minutos. Eu não vou ler 10 minutos, porque eu não aguento. Eu não gosto de ler, eu tenho que ler, mas eu não gosto. Eu tenho que ver esse vídeo, essa aula que foi aqui, que me passaram lá na mentoria. Ai, a aula tem 1h30. Eu não vou ver 1h30, eu vou ver 5 minutos só. E não me peçam para ver mais. Eu vou fazer isso só 5 minutos. Só que 90% das vezes, quando a pessoa decide fazer algo por 5 minutos, ela acaba fazendo por mais. Então, essa é uma técnica, ó, que ajuda. Você falar assim, eu só tenho disciplina para 5 minutos e nada mais. Vou usar essa disciplina que eu tenho aqui e gastei a do dia. Mas você, com certeza, vai fazer mais do que 5 minutos. Você vai ler um livro, você não vai ficar lendo só 5 minutos. Você vai ler talvez uns 10, uns 15, uns 20, até mais, tá? Se for interessante ali, você vai ler. Você vai fazer uma tarefa, vai lavar uma roupa, uma louça, vai arrumar o seu armário, vai desenvolver um projeto na sua empresa, vai criar um novo treinamento, não importa o que você vai fazer, você fala, eu vou fazer por 5 minutos. A outra técnica que é legal, eu já usei ela, e é até engraçado, porque quando você começa, quando você pensa e fala, vai ser muito tempo, mas depois, quando você começa a usar essa técnica, você vê que passa rápido, que é aquela coisa assim, que é o tal do método Pomodoro, tá? É bastante falado, né? Você pega e faz 25 minutos de alguma coisa, de uma tarefa que você tem que fazer, e descansa 5. Faz mais 25, descansa mais 5. Faz mais 25, descansa mais 5. Quando você se dá conta, passou mais que 25 minutos. Comigo acontece isso, passa mais de 25 minutos, e quando eu percebo, eu já fiz várias outras coisas. Só por eu dizer para o meu cérebro assim, eu vou pôr aqui meu celular para despertar. 25 minutos, aí eu paro. Aí vou tomar um café, aí vou dar uma olhadinha se alguém me mandou mensagem, aí vou ver alguma outra coisa, né? Dou uma levantadinha, sei lá, tantas coisas que a gente faz, que a gente vou pôr uma musiquinha, vou só ficar aqui sem fazer nada. Enfim, a gente gasta os nossos 5 minutos do jeito que quiser, é livre. E os 25 minutos a gente foca na nossa atividade que nós colocamos como meta ali para fazer, tá? Outra coisa que pode ajudar, ó, a disciplina te ajuda, é você eliminar distrações visuais. Então, tira tudo. Tira o que te distrai, né? Tira. Eu, particularmente, não tenho problema com distrações visuais. Né? Para mim, eliminar ou não, é indiferente. Eu não tenho, mas eu sei que muitas pessoas têm. Se não tiver num ambiente onde está tudo bem fechadinho,
onde está tudo bem assim, sabe? Bem clean, bem organizadinho, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer, aquilo distrai. Então, se você é uma pessoa que tem esse problema de repente se distrair com o ambiente ao seu redor, procura tirar o que te distrai, procura tirar o que te incomoda dali. E você vai ver como você melhora. Precisa disciplina para fazer isso, para ir lá e falar, não, hoje eu vou melhorar meu ambiente de trabalho, o meu ambiente da minha casa, meu ambiente de dormir, eu vou melhorar, tá? Mas melhorou, eliminou aquelas distrações, é uma técnica, a ciência também comprova que você consegue procrastinar menos. Ter 3 tarefas essenciais por dia. A gente tem um monte de coisa para fazer. Procrastinador, gente, é uma pessoa que tem muita coisa para fazer, que acaba trazendo tudo para si. A minha irmã Mirtes, ela costuma falar dos potes, né? Dos potes das preocupações. O procrastinador, ele tem os potes, e a gente fala assim, que um pote é o nosso, um pote é do outro, um pote é de Deus. O procrastinador, ele põe tudo no pote dele e não consegue resolver depois. Então, aqui, uma dica, né? Para você também conseguir vencer essa procrastinação. É ter a disciplina de fazer 3 tarefas por dia. Não precisa. Se você fizer 3 tarefas essenciais no dia, você vai chegar no final do dia, você vai ver que teve sentido na sua vida, que você conseguiu um resultado bom. E aí, ter esse resultado bom vai te ajudar a melhorar para o outro dia. Então, se você tem 10 tarefas para fazer num dia, 10 coisas, primeiro veja o que é teu mesmo e o que não for teu, manda para quem for. Manda para quem é, né? Porque às vezes a gente faz as coisas para os outros e acaba que as nossas coisas mesmo, elas vão ficando de lado. Então, se você é aquela pessoa que pegou um monte de coisa para fazer, já começa a mudar isso também. Tem a disciplina de mudar isso. Agora, vai lá. Ah, não, eu tenho realmente 10 coisas para fazer hoje. Você não vai conseguir fazer as 10. Se você tem o problema com procrastinação, você não consegue, porque vai te desanimar. É o excesso de coisa, é o excesso de tarefas, vai te desanimar. Então, escolha lá 3 que sabe quem são importantes e realiza, tá? É uma técnica e precisa de disciplina para você fazer isso. E a outra são as recompensas pequenas e conscientes. Tenha também isso, comece a exercitar a disciplina de se recompensar por pequenas coisas que você fez. Às vezes você quer fazer coisas grandes, mas não precisa fazer coisas grandes, faça coisas pequenas. E aí você fez, olha, é os 25 minutos, a gente volta lá no método Pomodoro, os 25 minutos. Eu trabalhei aqui, fiquei totalmente firmada aqui no meu propósito, focada no meu propósito por 25 minutos. Ah, agora eu mereço um cafezinho. Eu vou lá na máquina, passo meu cafezinho. Ah, agora eu vou ficar mais 25 minutos. Fiquei 25 minutos aqui, vou me dar uma recompensa. Ah, eu vou me deixar por 5 minutos ver como que tá lá o meu Instagram. Sei lá, vou ligar para uma pessoa, vou fazer qualquer coisa, vou ler aqui um livrinho que não tem nada a ver, vou assistir um pedacinho aqui de alguma coisa. É uma pequena recompensa que você se dá, e é consciente, você está se dando aquilo porque você conseguiu ficar o tempo de lá, no caso, se for a técnica Pomodoro, de 25 minutos fazendo o que tem que fazer. Se eu fiz o que tenho que fazer, eu vou me recompensar por isso. Ai, velho, isso é coisa de criança. Não, isso é coisa de pessoas que querem começar a desenvolver o hábito da não procrastinação. Nós somos assim, nosso cérebro é assim, nossa mente é assim, nós gostamos é o prazer, né? Prazer que a gente fala, a gente gosta de ser recompensado, a gente gosta de ter coisas que nos ajudam a melhorar a autoestima, a nos sentirmos mais empoderados, mais empoderadas, mais importantes. Isso faz parte. Então, quando eu conscientemente me planejo para isso, que bacana. Eu vou fazer as 3 tarefas do dia. Se eu conseguir chegar no final desse dia com as 3 tarefas cumpridas, hoje eu vou pedir um lanche
né? Eu tô falando isso porque eu sei que tem gente que gosta, particularmente eu não gosto de pedir lanche em iFood, mas eu vou pedir um lanche. Não, eu vou sair e vou ali na esquina, tem uma sorveteria, vou tomar um sorvetinho. Não, eu vou comprar um livro, eu vou entrar aqui, eu consegui fazer minhas 3 tarefas essenciais do dia, eu vou me dar aquele livro que eu estava querendo de presente. Vou me dar aquele curso, vou me dar aquele passeio. Ai, amanhã eu vou fazer algo diferente. Amanhã eu vou, já que eu consegui cumprir tudo isso hoje, amanhã eu vou me dar um dia especial, um momento especial, uma conversa especial, um algo diferente, algo que me agrade. Então, você está vendo? A disciplina a gente pode usar dessa forma. A gente usa a disciplina para fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer e usando algumas técnicas. Se é tão difícil começar uma nova tarefa, fale que vai fazer só 5 minutos. Senta para fazer 5 minutos. Você vai acabar fazendo mais. Coloque, assim, tempos, né? Coloque tempos, um pouquinho de tempo aqui, eu vou fazer aqui, depois eu paro. Coloque esses bloquinhos de tempo. Elimine as distrações. Faça aquilo que é essencial, não faça tudo, você não vai conseguir fazer tudo, vai ficar uma pessoa enferma, porque não consegue, enferma emocional, talvez até fisicamente, e se recompense por coisas que você, por metas que você consegue alcançar, por coisas que você consegue fazer. Ao invés de você se punir porque você não conseguiu 4 tarefas, se recompense porque você conseguiu realizar 3, tá? Assim por diante. A gente, quando entende que a disciplina é um presente para nós mesmos, tudo começa a mudar. Então, a disciplina é uma palavra que talvez, para algumas pessoas, assim como era para mim, seja uma palavra dura, seja uma palavra que parece que passa por ficar cerceado, né? Fico preso, eu não consigo fazer o que eu quero. Eu tenho vontade de fazer outra coisa, mas sou obrigada a fazer isso, porque, né, senão, não sei, algo vai ser terrível. Não, eu começo a pensar na disciplina como a minha maior aliada. E sabe, gente, isso é verdade. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando do fundo do coração. Disciplina é a coisa que a gente que mais nos ajuda. Imagina se você fosse uma pessoa disciplinada a sua vida toda. Você colocasse projetos e objetivos e você fosse até o fim. Você, sei lá, resolveu que vai estudar, fazer um curso, uma viagem, comprar uma casa, começar um novo emprego, vai abrir uma empresa, vai ajudar pessoas, vai estudar a Bíblia, vai. Imagina se tudo que você já se propôs a fazer nessa vida, você tivesse disciplina e fosse até o fim. Como sua vida seria hoje? Escreve aí para mim. Como sua vida seria hoje se você fosse uma pessoa mais disciplinada? E eu também, né? Eu teria que ser a primeira a escrever. Como que sua vida seria, Vera, se você fosse uma pessoa disciplinada ou mais disciplinada desde lá a sua infância? Como você seria? Essa é a pergunta que a gente deixa aqui, tá? Motivação, gente, é instável. Disciplina é decisão. Eu decido ser disciplinada. Motivação tem hora que eu tenho, tem hora que eu não tenho. Mas disciplina eu decido ter o tempo todo, ter todos os dias. Aqui eu agradeço, mas ainda quero falar mais com vocês. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Para que a gente possa conversar mais. Olha aí. Quero ver vocês. O que vocês estão falando? Aí. Gente, faz sentido o que nós estamos dizendo aqui? Faz sentido para você essa questão da disciplina? Você compreende como que a disciplina ela é relevante na vida? Eu sei que tem muita gente aqui que é extremamente disciplinado. Eu sei disso.
Eu conheço, né, pessoas que estão aqui que são muito disciplinadas. A procrastinação, ela é muito fruto disso, dessa falta de disciplina. Então, já que ela é fruto da falta de disciplina, significa que a disciplina vai nos ajudar a caminhar em direção àquilo que nós queremos, em direção aos nossos objetivos, em direção aos nossos sonhos, em direção aos nossos projetos, tá? Eu quero deixar esse vídeo para você hoje, deixando também junto um beijo e deixando um incentivo para você cada dia mais e mais buscar a disciplina como sua aliada, mudando a mentalidade de que disciplina é algo ruim e passando a entender que a disciplina é aquilo que vai fazer toda a diferença na sua vida, toda a diferença. Quero agradecer todas vocês que estão aí. Olha, tanta gente linda, não vou nem falar porque depois tem algum nominho aqui que ficou escondido, né? Mas eu quero agradecer todas vocês, todos vocês, né? Porque não são só as meninas que assistem, os meninos também. Que Deus te abençoe, tá? Compartilha se você puder, dá um likezinho aí, porque eu tenho certeza que se fez sentido você vai fazer isso. Assina o canal, meu canal hoje está com 52 pessoas. Ó, gente, que coisa, 52, mas se Deus quiser vai crescer. E eu vou agradecer muito a Deus e muito a vocês por me ajudar nisso. Viu? Boa noite e olha, disciplina, nossa maior amiga e aliada contra a procrastinação. Tchau, gente!